A Abadia de Elphta é a nova série aqui do canal. Esta é uma série de 4 episódios onde eu vou falar sobre a vida de 4 grandes santas que viveram no mesmo período e na mesma abadia. A Abadia de Elphta. Este era um mosteiro feminino da ordem de Cister, mas que seguia a regra de São Bento. Esse período no qual surgiram essas nobres almas da cristandade foi realmente um momento de muito esplendor da espiritualidade e da ascese cristã. Aliás, estamos no glorioso século XIII, um século onde, por exemplo, Deus era mais respeitado e amado como início, meio e o fim de todas as coisas. E foi neste século que surgiram grandes faróis da igreja como as irmãs Matilde e Gertrudes de Aqueborn. E também podemos citar nomes como Santa Gertrudes a Grande e também Santa Matilde de Magdeburgo. Agora é importantíssimo a gente lembrar também que se foi possível aparecer grandes santas no mesmo tempo e no mesmo local, isso se deve principalmente a 3 fatores fundamentais. Primeiro, aos méritos individuais de cada uma dessas mulheres que se abriram à ação da divina graça. Segundo, devemos reconhecer os méritos da comunidade religiosa na qual estas santas mulheres estavam inseridas. Essa comunidade de irmãs estava, no mínimo, inspirada pelo amor de Deus e também pelo fervoroso São Bernardo de Claraval, o homem que praticamente dominou todo o século XIII. Estas irmãs também estavam dispostas a viver a mesma fé e também o mesmo ideal de santidade. E isso mostra para nós que ninguém é santo sozinho, não é? E finalmente temos em terceiro lugar que reconhecer os méritos e as virtudes da abadesa que liderou essas mulheres no caminho de santidade. E é justamente sobre isso que vai tratar esse primeiro episódio da série. Portanto, convido você a conhecer agora a verdadeira história de Gertrudes de Aqueborn, a virtuosa abadesa que soube conduzir com sabedoria e devoção o destino de tantas almas. Gertrudes de Aqueborn nasceu em 1232 na Saxônia. Seus pais eram os barões de Aqueborn. Ainda muito jovem, ela manifestou inclinação para a vida religiosa e ingressou ali no mosteiro de Rhodesdorf. O primeiro ponto interessante que devemos notar aqui é que esse mosteiro, apesar de ser beneditino, ou seja, seguir a regra de São Bento, era um mosteiro que estava muito ligado à ordem de Cister, pois ele seguia a espiritualidade renovada que os monges cistercienses propunham para a regra beneditina, não é? E Gertrudes havia percebido desde cedo que podia muito bem unir esses 2 carismas em sua comunidade religiosa. O interessante aqui é que, em determinados períodos da história, tanto beneditinos quanto cistercienses vão reclamar mais tarde para si a abadia de Elphta. Cada um vai dizer que aquela abadia pertencia à sua própria ordem. E com grande maestria, Gertrudes irá conduzir sua administração, sempre olhando com muito carinho para essas 2 correntes espirituais, e isso será de grande utilidade para as almas. Ela tinha pouca idade, porém já era uma alma muito madura no caminho da fé. Tanto que em 1251, quando ela estava com a idade de 19 anos, ela foi eleita abadesa desse mosteiro. Pouco tempo depois, ela teve a ajuda de 2 irmãos para fundar o próprio mosteiro ali na região de Elphta, na Saxônia, que hoje é a atual Alemanha. Ela se transferiu para lá com toda a sua comunidade no ano de 1258. Muito em breve, esse mosteiro vai se transformar em um dos mais luminosos centros de cultura e espiritualidade cristã de todos os tempos. Gertrudes vai ficar no cargo de abadesa até o dia de sua morte, em 1291. Portanto, foram 40 anos de uma virtuosa administração, elevando a educação intelectual e espiritual aos mais altos níveis até aquele momento, como nós veremos mais adiante. De uma forma muito inteligente, ela uniu a cultura e a mística, incentivando uma espiritualidade bíblica e litúrgica e que ambas estivessem todas alicerçadas na tradição dos padres da igreja. Sem esquecer, claro, de São Bento, São Bernardo de Claraval e também Guilherme de Saint-Thierry. Este era outro grande místico do século XII que influenciou também a irmã Gertrudes no decorrer de sua administração. Gertrudes já estava com 26 anos e seu plano era muito claro e prático.
Ela acreditava que, se era para dirigir uma abadia, devia dirigir uma abadia que gerasse frutos de santidade, não menos que isso, não é? Essa é uma característica de todos os santos. Eles não estão no caminho para perder tempo, mas para amar a Deus e amar muito sobre todas as coisas. Gertrudes possuía então uma ideia muito clara, bem definida de qual era a sua missão. E isso vai se traduzir no seu desejo de assumir finalmente o papel da abadesa ideal. E é essa sua abertura à graça divina que vai trazer muitas bênçãos sobre sua comunidade. Devemos também levar em conta que, para a sociedade medieval, ter uma abadia ao seu redor é algo extremamente positivo, tanto para o desenvolvimento da própria sociedade, do ponto de vista espiritual, assim como econômico e cultural também. E muitas vezes as abadias eram consideradas como um refúgio poderoso para aqueles que buscavam desenvolver a vida ascética, dedicando-se à oração e também aos estudos. Era nas abadias que se praticavam, por exemplo, a cópia de manuscritos antigos e, consequentemente, a preservação dessas mesmas obras. Ali, essas monjas copistas também faziam lindíssimas ilustrações para os livros, ilustrações que ficaram conhecidas como iluminuras, que era um tipo de pintura que decorava as letras dos pergaminhos daquele tempo. Como, por exemplo, nós podemos citar os livros das horas, como esse livro de horas de Dom Duarte, que é do século XV. Esta ilustração, por exemplo, retrata o momento da anunciação de Cristo aos pastores de Belém. Estes eram livros de devoção pessoal, mas que continham um calendário com a liturgia da igreja, salmos penitenciais e outras orações, para que isso pudesse orientar as pessoas que desejavam seguir as horas canônicas que eram utilizadas nos conventos e nos mosteiros. Esses livros eles faziam muito sucesso na Idade Média e cada um era uma verdadeira obra de arte, todo ornamentado e ricamente ilustrado. Era esse tipo de arte que também se praticava ali na abadia de Elfta. E além disso, as abadias estavam na vanguarda, por assim dizer, no que diz respeito à construção e desenvolvimento de projetos arquitetônicos, também agricultura e produção de vários bens que ajudavam a movimentar a economia daquela localidade. Uma das características das irmãs religiosas de Elfta era a sua admirável dedicação à música litúrgica, essa que era uma atividade que ficou muito famosa na época, não é? Com a intenção de dar uma formação intelectual e virtuosa, Gertrudes desenvolveu um programa original de estudos que unia as Sagradas Escrituras, a patrística e as artes. A patrística, para quem não sabe, são todos os escritos dos padres da igreja, né? Esse método, desenvolvido pela abadesa, vai se mostrar algum tempo depois muito proveitoso para as almas. Há quem pense que a vida em uma abadia é uma vida muito tediosa, não é? O dia a dia no mosteiro de Elfta era bem agitado, as irmãs tinham muitas atividades e nenhum tempo para a ociosidade. Por exemplo, ali o dia começa de madrugada, quando as irmãs se dirigem à capela para fazer a primeira oração do dia. Essa oração é conhecida como laudes. Nesse momento de adoração, elas cantam em coro hinos e salmos bíblicos. Em seguida, as irmãs entram em meditação e estudos das Sagradas Escrituras. E no decorrer do dia, vão surgindo outras atividades, como por exemplo, a produção de velas e artesanatos e também aulas de teologia, música e arte. E quando chega a hora das refeições, todas elas se recolhem juntas ao refeitório, ficam ali em silêncio, para que assim elas possam melhor saborear o alimento que está sobre a mesa. E enquanto elas comem, há tempo para a reflexão e oração. Depois acontece outro grande momento de inspiração, que é o momento da celebração eucarística na missa, não é? E quando se aproxima o fim do dia, as freiras vão participar de um último momento de profunda oração que é conhecido como completas. E isso indica que a jornada daquele dia chegou ao fim. Então as irmãs se recolhem, vão descansar e se preparar para mais uma jornada no dia seguinte. Gertrudes tinha uma personalidade muito determinada e eloquente, além de um grande talento para a administração. Com entusiasmo, ela vai viver intensamente todo o esplendor espiritual do século XIII e vai aproveitar daquele momento para transformar o mosteiro de Elfta em um extraordinário centro de formação de grandes almas santas e místicas.
Podemos até dizer que era impossível uma pessoa não se apaixonar pelo estilo de vida que predominava ali na abadia, enquanto Gertrudes foi a abadesa. Certamente isso tudo era um pequeno reflexo da alma dessa grande líder. Apesar da sua importância para a vida monástica cristã, a história não guardou muitas lembranças iconográficas de Gertrudes de Aqueborn. A abadia vai sofrer grandes e dramáticas transformações, principalmente no século XVI, e pouca ou quase nada da memória da abadesa vai sobreviver até os nossos dias. Suas imagens são praticamente quase inexistentes e muitas vezes a própria história da abadesa é confundida com a outra Gertrudes a Grande. Gertrudes tinha uma irmãzinha de nome Matilde, Matilde de Aqueborn. Essa menina estava com 7 anos de idade e um dia ela foi junto com sua mãe visitar a irmã abadesa. Conta-se que quando chegou ali no mosteiro, a pequena Matilde ficou encantada com o ar de santidade que se respirava naquele ambiente sagrado. A pequena Matilde ficou tão impressionada com o estilo de vida que se vivia ali no mosteiro que decidiu também ela fazer parte dessa história.